Fala galera, vamos acompanhar toda a imprensa esportiva falando sobre Vasco e Botafogo. Vasco vira para cima do Botafogo no Newton Santos e assume o G4 do Campeonato Carioca. E o Vasco agora deixa a equipe do Botafogo numa situação muito complicada. Botafogo cai para a sexta colocação com essa derrota para o Vasco. O Vasco agora colou no Flamengo, que é o vice-líder com 18 pontos. Galera, isso mesmo, o Vasco vence. Gol aí de Galdames, Lucas Piton, Verratti e Gatito Fernandes aí fazendo contra a equipe do Botafogo. E Eduardo marcou 2 gols, mas não adiantou, né? Vitória do Vasco 4-2. O Vasco tem uma vitória maiúscula contra a equipe do Botafogo. E vamos acompanhar a imprensa falando tudo sobre o Vasco e o Botafogo. Sem a bola, um espaço entre os setores que não dá, cara, não dá. A gente está falando de futebol profissional, a gente está falando de um mínimo de organização. E o Vasco hoje construiu 3 gols, tirando do pênalti. Meu, avançando linha, tocando, Sim, com uma tranquilidade absurda. Isso não pode acontecer. E aí o Vasco hoje é um time que tem mais qualidade, que tem jogadores que chegaram já há muito tempo, que a gente sabe que tem qualidade para resolver jogo. Botafogo preocupante, né? Porque tem um jogo importante agora no meio de semana de Libertadores. Na quarta-feira, e a gente vai acompanhar aqui na ESPN e também no Star Plus a partida do Botafogo, importantíssima na fase inicial da Conmebol Libertadores. A gente tem os números da partida, vamos dar uma olhada, porque o Renatinho, o Zinho, a Natália falavam desse grande jogo. Daqui a pouco a gente vai também para o Newton Santos para ouvir o Emiliano Dias, mas aí números então deste confronto. O Botafogo com mais posse de bola e também com mais passes certos. Olha as finalizações botafoguenses, 21 finalizações. Finalizações do alvo foi equilibrado, 7-6. Escanteios 8-4. Ozinho, claro que o Renatinho estava falando de como o Vasco consegue entrar na área do Botafogo e sem dúvida isso se deve muito ao Payet, né? Porque o que ele está jogando não é brincadeira. Hein, Natália? Ele voltou fininho, né? Eu quero, Assim. inclusive, o treino dele depois. Ele se ligou, né? Espetacular. Ele viu que ia pegar... Já falou sobre isso. O Renatinho falou, ele percebeu que ia ter que estar fininho para jogar. A pegada é outra. Às vezes o cara chega, sabe que tecnicamente ele é muito bom e fala, não, lá eu vou deitar. Só que aqui não é todo mundo que tá deitando, não. O futebol, tecnicamente pode discutir, pode, mas fisicamente a exigência aqui hoje é muito maior, a intensidade, é menos espaço. Agora ele tá legal, tô no plano dele, você vai ver, até junho eu chego aqui nele, você vai ver. Na temporada passada ele já fez a diferença. Vai estar fibrado, Renatinho? Vou. Boa, Vou. Vamos acompanhar aqui. Agora, ele, jogou demais, o Piton acho que mais uma vez, mas eu tô gostando do Galdames ou Galdames, hein, Zinho? Foi bem, né? Porque nesse sistema de jogo, acho que o Vasco sofreu muito no primeiro tempo, porque os alas não chegaram tanto à frente, principalmente o Piton, né, que tem essa característica. Com 3 zagueiros, né? Tem o Zé Gabriel que fica como primeiro volante. Você vê que o Galdames ele chegou à frente e o Payet encontrou. Porque quando o Payet tem jogadores que dão opção para ele tem um passe muito bom, né? Dá um 3 dedos ali, sensacional, encontra. Já tinha dado uma bola dessa também para o Verratti, mas estava impedido. É um cara que pensa o jogo, que tem muita qualidade, né? Que tem uma visão de jogo espetacular. É o camisa 10, né? O Payet. E aí quando ele tem essas opções e que esses jogadores que vêm de trás chegam como elemento surpresa, ele consegue achar esse passe. E o Vasco gosta desse tipo de jogo. Ele é atacado, ele baixa as linhas, compacta, marca bem, para ter essa velocidade pelo lado do campo. O primeiro tempo não teve, porque os laterais não foram tanto. No segundo tempo foram. Você vê que o Piton faz um gol e o Paulo Henrique sofre pênalti, porque adiantou bem as linhas, foram mais à frente. Então o Vasco fez um segundo tempo bem melhor. E aí o Payet fininho, se cuidando e com mais opções agora o Ramon Dias, né? Você olha para o banco, estava ali o Adson para entrar, o Praxedes para entrar. E olha que não tinha dupla de zaga titular, né? Tava suspensa, então alguns problemas. Perdeu 2 volantes que fizeram cirurgia, né? O Jair e o Paulinho. Chegou o Galdames, né? E o Esforça chegou agora também, mas não estava escrito ainda. Ou seja, o Vasco se montando, se estruturando, e vitória importantíssima. Se o Vasco perde esse jogo, o Botafogo está correndo seu risco. Mas acho que o Vasco, principalmente, se perde o jogo hoje, ficaria muito mais complicado. Então o Vasco com essa vitória enche de moral, vai agora, já jogou os clássicos. Ozinho, o Botafogo tem um clássico ainda contra o Fluminense. Até porque o Nova Iguaçu pega o Audax, que não fez gol em ninguém até agora, não ganhou de ninguém. Então o Nova Iguaçu já ia dar um salto. Então o Vasco está numa situação... E até o que o Zinho falava do Galdames,
o que chama atenção é que ele tá meio que se moldando. O Galdames, por estar com o Zé Gabriel, que é um primeiro volante, quase um zagueiro, o Zé Gabriel já jogou de zagueiro, inclusive, na carreira, o Galdames meio que emulou o 8, né? O cara de ida e volta, que vai de área a área, porque a gente fazia jogo do argentino aqui dele no Vélez, e ele sempre foi um volante mais de construção, de circular a bola, de jogar até por trás. E aí chamou muita atenção essa questão dele infiltrar, de ter o time certo para infiltrar e fazer gol. Então talvez ali já é dedo do Ramon Dias já, ó, aqui eu vou precisar de você chegando, pisando na área, e pisou bem, né? Porque o Zinho lembrava bem, né, Zinho? Até para você concluir o que você estava falando, quando o Vasco perde o Jair e o Paulinho, são dois jogadores muito importantes. De repente já tem a opção do Esforça, que fez um bom pré-olímpico, não foi? É 5 também. É 5, então. O problema do Vasco na temporada passada era o meio de campo, né? Aquela necessidade de ligação direta e que você não conseguia construir a partir dos seus volantes. Você ganha qualidade técnica, e foi isso que apareceu muito, ficou muito evidente isso ao longo do segundo tempo. Era um meio de campo do Vasco mais presente do que a gente viu em outros tempos. E isso passa muito pelo seu treinador, mas passa pelas peças que chegaram também. Sim. Zinho, a gente vai já ouvir ali o Emiliano. Você quer concluir o que você falava sobre o meio campo do Vasco? Não, acho que assim, para completar, era destacar, assim, quando você tem um cara diferente, porque eu acho assim, o cara diferente do time do Vasco, de qualidade, de recursos técnicos, é o Payet. O Verratti é muito bom matador, atacante, faz o pivô, faz ali, segura a bola, tem presença de área, não é à toa que faz gols, né? Mas assim, é um time que o cara diferente é o Payet. Então, um sistema de jogo que o Ramon encontrou para dar essa liberdade para ele, você vê que ele flutua o campo todo. O meio-campo fica de pegada forte, principalmente quando os dois alas sobem, né? Porque o primeiro tempo foi uns caras que jogaram mais como laterais do que como ala. E aí o Vasco tomou mais pressão do Botafogo. Você vê o número de finalizações do Botafogo, que a maioria foi no primeiro tempo. Agora, quando sobe, preenche esse meio campo e dá liberdade para ele flutuar na intermediária ofensiva, atrás dos volantes adversários, aí o cara faz a diferença, o Vasco fica muito melhor. Então vamos lá, então, direto para o estádio Newton Santos, onde Emiliano Dias, o auxiliar do Ramon Dias, filho, né? Também acho que são quase dois técnicos ali, porque a gente fica vendo em campo, não é? Tem participação ativa ali. Não tem, Nath? Tem. E pelo que eu... Ele é bom, hein? Pelas coisas que eu li, o filho dele teve até uma importância muito grande para dar aquela oxigenada no trabalho, na visão. Algo que o Dorival fez com o Lucas aqui. Sim. O Lucas é um cara muito importante nesse... O Tite fez com o Matheus também. Também é tem verdade. Uma visão mais jovem, com mais ideia, e o Emiliano tem muito esse papel, pelo que eu li num perfil dele na Argentina. Então, se tem esse papel, ele fala em entrevista coletiva e fala aqui no Sport Center. Vamos lá. Boa tarde. Nada, siempre falamos lo mismo tanto con Ramón como el grupo, que el clásico es vida o muerte. El clásico a veces puede no jugar tan bien, mas você sabe que tem que lutar y ganar. Venimos de una escuela que es River Boca, que você perde y muere. Entonces, esa mentalidad que el grupo está adquiriendo y seguimos lutando. Y vamos a seguir lutando hasta el final. Boa noite, parabéns pela vitória, Emiliano Diogo Costa, Rádio Web Total. Queria saber, pela segunda vez, né, um clássico, o Vasco vence por 4-2 aqui no Newton Santos. Está virando normalidade essa vitória? O Vasco jogando bem no Newton Santos, que não é de costume, né, no histórico do clube, né? No, normal no es. Enfrentamos a un gran time, a un gran rival. Fue muy difícil porque sabemos la cualidad que tiene Botafogo. No, normal no es. Son casualidades del juego. Mas a gente se prepara para jugar estos partidos como se tiene que jugar y gracias a Dios hoy la bola entró, no aconteció nada raro, entonces ficamos muy felices. Emiliano, boa noite, parabéns pela vitória. Emanuele Ribeiro do GE. Globo. Esse esquema com 3 zagueiros, você já tinha dito no jogo contra o Fluminense que o elenco está assimilando bem, a cada jogo que passa vocês conseguem uma evolução. E hoje o Vasco teve um problema que foi
foram as suspensões, né, do João Vitor e do Medel, e mesmo assim vocês optaram por manter esse esquema. No começo ele teve uma dificuldade, mas depois da parada técnica o time encaixou, conseguiu o empate, e aí deslanchou e virou e construiu esse placar de 4-2. O que você tem para falar sobre esse esquema? É um esquema que o Vasco vai trabalhar para manter ao longo da temporada, ou é de momento, por causa das opções que tem no elenco? O que você pode falar? Obrigada. Bueno, primero era normal que aconteça. Michael hacía mucho tiempo que no jugaba, mas el grupo está preparado, es lo mejor que tiene el grupo, que todo el mundo se cree importante. Entonces el que entra está trabajado de esta manera y a veces no hace falta mudar el sistema, porque todo el mundo está trabajando de la misma forma y al grupo sentirse todo el mundo importante, el que entra va a hacer bien. Y nunca nos fechamos un sistema. Depende del momento, depende a veces hay más desfalque que en otros. El año pasado aconteció que teníamos 5 volantes menos. Acontece, el fútbol brasileño es muy longo, hay muchos juegos. Mas sí, mientras las cosas sigan aconteciendo bien, el Chimi se siente cómodo con el sistema y estamos contentos. Hasta que siga funcionando, vamos a ficar así. Boa noite, Emiliano. Tudo bem? Kiko Menezes, do Grupo Globo. O Botafogo começou muito bem a partida, muito ofensivo, pressionando bastante o Vasco. Em determinado momento, vocês conseguem reverter isso e tomam conta da partida, ampliando o placar e quase definindo aí esse clássico, né? Pela sua leitura, por que o Vasco conseguiu fazer essa transformação dentro do jogo? Nosotros siempre falamos que los primeros 15 minutos cuando você joga en sintético hasta que você empieza a conocer el gramado, fica muy difícil. Lo mismo aconteció con Paranaense, lo mismo aconteció con Palmeiras. En estos tipos de gramados los primeros 15 minutos son muy difíciles. Después el Chimi entendió cómo tiene que jugar, empezamos a hacer las trocas de cobertura muy bien y hallo que no sufrimos. Sabíamos, enfrente teníamos un Chimi muy bom y no iba a ser fácil. Mas otra vez el grupo botó la cara y respondió que eso es lo que más deja orgulhoso a gente. Boa noite, Emiliano. Tudo Aí, Emiliano Dias, o co-treinador, vou falar assim, não vou mais chamar de auxiliar. O piloto. Já que chegamos aqui a um... No americano temos vários Então, treinadores pronto. de defesa, de ataque, ele é um treinador também. O treinador, então, do Vasco da Gama, falando aqui no Sport Center. E o Renatinho Rodrigues separou lances que mostram como o Vasco conseguiu chegar a essa vitória importante. É isso, Renatinho? Isso, além dessa construção do Vasco, das movimentações do Paeta, que o Zinho pontuou, acho que no gol que ele dá assistência é bem interessante a movimentação que ele faz, mas principalmente a passividade e a desorganização, a não compactação do Botafogo. A gente vai colocar aqui lance por lance, tentar mostrar que meio que aconteceu. Vamos lá, primeiro gol do Vasco. A gente já vê uma saída com o Botafogo que sobe para marcar com alguns jogadores, mas não sobe totalmente, ó. Esses jogadores poderiam estar um passinho, porque quando você sobe para marcar, até para diminuir o campo, tem que subir o time todo. Sim. Não adianta você subir só os de frente, que aí o time faz assim, ó. A sanfona abre. E a gente já vê aqui, ó, o Vasco tinha até saída por dentro aqui, ó, com espaço para jogar. Não saiu. A bola entrou e, mais uma vez, olha que a gente está falando de compactação. Olha onde está uma linha, olha onde está outra e olha quem foi marcar. O Vasco, num primeiro momento, ele já rompe uma linha de marcação. Essa aqui está eliminada do jogo. Foi. A bola entrou aqui no Zé. Ele carregou. E a tranquilidade para carregar. Neste momento, o Vasco, em 3 toques, eliminou 2 linhas de marcação do Botafogo. Já avançou quase metade do campo só assim. E aí a gente já vê, ó, a linha defensiva com 3-3. O Vasco atacando a linha defensiva com 3-3, bola chegando no Galdames. E aí vai ter até um momento que aqui, ó, o jogo até para. O Vasco não vai logo dentro da área do Botafogo. Tem até um tempo o Botafogo voltar. E olha como todos os jogadores, isso chama atenção, como todos os jogadores do Vasco recebem a bola sem pressão. Eles têm tempo para pensar, para achar. Aqui o que falou muito do Zinho, do movimento do Paê. Hoje ele jogou até um pouco mais pelo lado esquerdo, mas com essa mobilidade de flutuar, né? De virar um meia quando o time tem a bola. E aí o Paê recebe. Como é que você deixa um jogador que nem o Paê, que é a referência técnica da equipe, sem pressão nenhuma na bola? Olha a faixa de campo que ele está. Essa faixa de campo não tem mais espaço para jogar aqui. Ninguém joga mais aqui com essa liberdade.
olha o espaço que você dá para ele e olha o tanto de jogador do Vasco atacando a linha do Botafogo. Isso é mérito do treinador também, de falar, ataca, gera profundidade, chega. E aí quem chega, o Galdames, dos 3 que estão atacando o mais livre, o passe do Payet é sacanagem de bom, nem pode passar essa hora na televisão. E aí o Galdames chega e o que a gente falou, interessante essa mudança dele, né? Ele que é um volante mais construtor, chegando na área, pisando na área, acho que ele pode ser importante nesse sentido. Agora a gente vai olhar mais uma vez. Gente, percebam a tranquilidade que os jogadores do Vasco têm para receber, dominar, pensar. Parecendo até... E aqui, ó, mais uma vez que a gente falou, Botafogo avança um pouco, já quebrou mais 2 linhas de marcação. Muito bem o Vasco explorando esse espaço entre linhas que a gente fala, né, entre um setor e outro. Flutuando, conseguindo receber a bola. Já faz aqui o movimento. Olha a liberdade que esse jogador vai ter para carregar. Agora tá meio embaçadinho, não tô vendo, é o Galdames. Inverteu. Bola no Piton, que para mim é uma das grandes referências desse Vasco também, que cruza bem, tá muito bem, fazendo muitas jogadas. Inclusive vai ser pai, mandar um abraço pro Piton. Piton, trabalhei com ele lá, pôs a bola na barriga. Vai ser pai. E aqui é interessante, mais uma vez, ó, liberdade para pensar, rompendo linhas. E aqui ele vai muito bem, que ele faz aquela corridinha lateral, sabe, segurando a passada para não ficar impedido. Olha como ele faz a corrida na diagonal para não ficar impedido. E aí qualidade técnica ele sempre teve, desde os tempos do Corinthians a gente sabe que ele tem muita qualidade. Precisava de sequência, né? Acho que isso é importante. Aí eu que falava, Zinho, de um Vasco que quando tá sem a bola, ó, aí sim, ó a compactação. Ó como o time tá juntinho, é como é difícil entrar. Eu achei que o primeiro tempo do Vasco sem bola nem foi tão bom. Acho que o Vasco... Uns 10 jogadores nesse espaço exatamente. Que você mostrou aí. Todo mundo trabalhando forte. Eu acho que no primeiro tempo o Vasco não marcou bem. Eu achei que o time estava meio desajustado. Mas no segundo já mais forte. E aí tem a recuperação, que é o que a gente falou. Um time mais compacto gera mais dificuldade para você infiltrar. Ó como não teve espaço o Botafogo. E olha a retomada. Olha a volta do Botafogo. Olha como o Piton carrega a bola numa tranquilidade gigante. Pensa. Botafogo até consegue aqui nesse momento, ó, ter uma superioridade numérica, até se organizou, mas não adianta você se colocar atrás da linha da bola e não pressionar ela. Olha como tem espaço. Ó, o Adson tocou no Praxedes, voltou. Tá vendo? Um contra-ataque, ó. E é o que a gente falava, né, descompactação. Olha como que faz um movimento bem legal aqui. O Vasco consegue atrair um monte de gente do Botafogo para esse setor. E olha o buraco que abre aqui, que é exatamente onde vai receber a bola aqui. Acho que é o Matheus. Tocou. Olha de novo, olha os setores do Botafogo. Olha o espaço que tem entre as 2 linhas de marcação. Olha como vai receber a bola aqui. Eu acho que é o Praxedes. Tocou lá em cima. Mais uma vez, gente pisando na área. Né? 3 jogadores, Pumita. Cruzamento, Verrete. A infelicidade, né, do Gatito, não dá nem para falar. Então, assim, um Vasco legal, colocando a bola no chão e as qualidades dos jogadores aparecendo muito nesses gols, mas muito dessa passividade do Botafogo. Como chamou atenção, como o time estava longe um setor do outro, como quando se coloca atrás da linha da bola, ninguém pressiona a bola, ninguém chega. Não sei se é uma queda física também, mas enfim, para o botafoguense olhar esse tipo de coisa que preocupa. Aí o Renatinho, então, mostrando pra gente esse espaçamento na defesa, no time inteiro, né, do Botafogo. Galera, o Botafogo caiu muito de rendimento e olha só, eu não sei se o Thiago Nunes vai durar até o Campeonato Brasileiro, não. Ele vai ter que se provar nessa pré-Libertadores, vai ter que colocar o Botafogo dentro da fase de grupos aí da Libertadores, porque senão eu acho que o trabalho dele vai ser encerrado mais cedo pelo Botafogo, hein? É complicado, o Botafogo tem jogo importante nesse próximo meio de semana, então o Botafogo vai precisar fazer bons resultados, é jogo de ida e volta, então assim... O Botafogo precisa tentar espantar aí esse momento ruim, né? Perder um clássico assim contra o Vasco da forma que perdeu nas vésperas de um jogo importante é complicado, né? Vamos ver se o Botafogo vai conseguir se recuperar a tempo. E o Vasco fez um jogo muito bom. O Vasco, o Ramon, sempre fazendo um bom jogo. Você vê o Vasco empatou com o Flamengo, empatou com o Fluminense, né? Empatou e agora vence o Botafogo. Pra você ver, a equipe do Vasco é uma equipe bastante consistente. Não é uma equipe que é fácil de você chegar lá e fazer uma porção de gols. Não é bem assim. O time do Vasco tá bem mais consistente, né? Pelo menos aí
Agora nessas últimas rodadas, o Vasco teve uma subida de produção e eu acredito que se continuar assim, o Vasco vai continuar subindo de produção e vai manter uma constância, né? Vai se manter um time um pouco mais competitivo, que é o que o torcedor quer ver um Vasco competitivo, um Vasco que consegue competir contra Fluminense, contra Botafogo, contra o Flamengo, né? E até o momento, o Vasco ainda não perdeu o clássico, né? Então é isso aí, o Vasco vence o primeiro clássico da temporada e o Botafogo perde seu segundo clássico, né? Perdeu para o Flamengo e agora perde para a equipe do Vasco jogando em casa no estádio do Newton Santos. Galera, vou ficando por aqui. Valeu, fui. Nos vemos aí no próximo vídeo.